Então, Jetro aconselha Moisés sobre como ele deveria conduzir sua liderança sobre o povo de Israel. Moisés obedece, depois Jetro vai embora. Então, nós temos uma lição de liderança. E é interessante observar que a liderança ela faz parte de todas as nossas vidas. Israel tinha problema de liderança. Eles vinham a Moisés para receber conselho para resolver as coisas nas suas vidas, que ele não sabia liderar as suas famílias, suas próprias vidas, né? E aí Moisés também tinha problema com liderança. Mas o que é um conselho? Um conselho são palavras que realmente nos orienta como nós devemos reagir diante de situações. A palavra conselho, ela vem do latino, que é concilio, e significa parecer ou opinião sobre o que convém fazer. Jetro observou que Moisés andava muito ocupado. Moisés não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ele, para ninguém. Ele se assentava de manhã cedo para atender o povo. E o povo era aproximadamente 2 milhões de pessoas. E ele só levantava à tardinha. Claro que não atendia todo mundo, né? Então você pode imaginar a grande fila e pessoas insatisfeitas. Isso está nos versos de 13 a 18, nós já observamos essa ideia. Versículo 13 diz: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que tu fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Então, aí nós observamos que Jetro já percebeu que tinha algo errado na liderança. Moisés estava fazendo tudo sozinho. E aí então Jetro ele propõe resolver aquela situação. Então ele mostrou a posição de um líder, e depois ele propõe uma distribuição de tarefa, e Moisés obedece. Então a posição de um líder, conforme nós observamos aqui, Jetro mostra aqui que um líder tem como posição interceder pelo povo. Diz o versículo 19, ser tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Então o líder tem que gastar tempo com oração diante de Deus, intercedendo pelo povo, pelas situações, as dificuldades que eles têm a resolver. Jetro também diz que a posição de um líder é instruir o povo. No versículo 20, ele diz: Faz-lhe saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Então, a posição do líder aqui é instruir, ensinar ao povo, para que eles saibam resolver as suas situações, para que eles saibam seguir o caminho certo.
ele também mostra que a posição de um líder é procurar auxiliares no meio do povo para dividir as cargas. O versículo 21 diz assim: e tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Então, é bom nós observarmos aqui que Jetro disse que Moisés deveria procurar homens do meio do povo, tá? Daquele povo ali que estava servindo a Deus. Mas não era, mesmo assim, não era qualquer homem. Tinha que ser homens auxiliares com características especiais. Ele disse, homens capazes, ou seja, homens qualificados espiritualmente, dotados de capacidade de liderança e conhecimento das coisas de Deus. Homens tementes a Deus, ou seja, homens que fazem tudo o que eles fazem é por temor a Deus, por orientação a Deus. Homens verazes, ou seja, homens que vivem a verdade, homens que nunca falam coisas mentirosas, tá? Homens que sempre falam que é a verdade. Em outras palavras, homens que nunca faltam com verdade, ainda que sofram algum tipo de prejuízo. Homens sem avareza, ou seja, homens que não buscam o seu interesse próprio, e sim o interesse da obra de Deus, o interesse de outros irmãos. Homens de boa reputação, ou seja, aqueles homens que não são mascarados, que andem em dias com os seus negócios. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo 3, né, que o servo de Deus deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, honesto, e ele vai dando as outras qualificações. Mas aqui nós observamos que Deus ele tem um padrão para aqueles que servem a ele. Não é qualquer pessoa, tá? Mas tem que ter realmente um padrão, uma qualidade. Então nós observamos isso aqui.